Boa noite, sejam muito bem-vindas ao ColoCast. Eu sou Camila Toniati, sou consultora em aleitamento materno e sou proprietária da Colo e Calor Consultoria. Estou aqui para vocês com mais um episódio, de 4 episódios que faremos no ColoCast, para você mulher que ainda é gestante, ou que acabou de parir o seu bebê, ou que já vivencia a maternidade. O ColoCast ele tem o objetivo de acolher todas vocês, trazendo informação, trazendo profissionais que possam informar e trazer uma maternidade mais leve. Aqui também será um esquenta, um papo para a gente falar sobre o Bem Gestar, que é o evento da Colo e Calor. E esse evento ele é voltado às gestantes, onde teremos os profissionais aqui convidados no ColoCast e também muitos outros com o mesmo objetivo, de informar, de acolher e de transformar a sua maternidade. O Bem Gestar acontecerá na cidade de Mogi das Cruzes, no dia 24 de maio. Então, você que está nos assistindo, que conhece uma gestante, encaminhe já esse podcast para ela, para que ela já possa se informar de tudo que estamos falando aqui e saber de muito mais que vai acontecer no nosso evento. Deixaremos descrito nesse vídeo tanto o Instagram dos profissionais que estarão no evento e também o link de inscrição para o nosso evento. Tenho aqui um querido amigo e profissional, é claro. O Dr. Rodrigo, ele é fisioterapeuta há 17 anos, com especialidade em osteopatia desde 2011. Em seu currículo, ele fez vários cursos internacionais na área da osteopatia. Professor universitário da UMC desde 2012 no curso de fisioterapia e mestre em engenharia biomédica. Na área da osteopatia, tem se destacado na área pediátrica, onde sua clínica é pioneira em atendimentos em osteopatia pediátrica na cidade de Mogi das Cruzes desde 2018. Ele ama estar com a família e viajar. Ele ama também ser osteopata e poder ajudar ao próximo. Seja muito bem-vindo, Dr. Rodrigo Nilo. Eu que agradeço. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando a gente. Obrigado, Camila, pelo convite. É um prazer, falar sobre osteopatia, falar para as mamães aí de primeiras viagens, as que estão grávidas, porque essas informações elas são muito importantes e com certeza vai agregar muito, nessa caminhada, que as mães passam aí após, o filho vir ao mundo, E nós estamos aqui justamente para auxiliar e ajudar nessa caminhada. Isso mesmo. Elas devem estar se perguntando o que será que a amamentação tem a ver com a osteopatia, Exato. ou o que é a osteopatia que muitas mães não conhecem, Não sabem que isso tem a ver com o bebê. Até um nome comprido que às vezes elas olham e falam, mas o que é isso? O que vai acontecer com o meu bebê quando a gente comenta, Então a gente pode começar o nosso bate-papo, doutor, explicando o que é a osteopatia e por que ela é tão comum, dentro desse mundo da maternidade. Então, Camila, a osteopatia é uma área, de especialização da fisioterapia aqui no Brasil. Lá fora é uma área médica, É uma especialidade onde, após a formação, de fisioterapeuta, a gente tem um curso aí de 4 anos de especialização. Então, eu digo que é um curso bem extenso, onde a gente destrincha mesmo, anatomia, fisiologia do corpo como um todo, E desde 1982 vem crescendo, a osteopatia pediátrica, Mas quando as mães chegam ao consultório, Camila, quando você manda as mães lá indicadas por você e por outros colegas que também virão aqui, as mães falam, mas o que é osteopatia, Então, a osteopatia é uma técnica de terapia manual, tá? Onde a gente muitas vezes vai ver quais alterações e disfunções esse bebê tem a nível músculo-esquelético, tá? Também do seu sistema nervoso, sistema craniano, sistema crânio-sacral, onde a gente observa, muitas disfunções que o bebê tem a nível do sistema nervoso e também víscero-facial, porque muitas vezes essas vísceras elas podem estar com alguma alteração, alguma disfunção, e o osteopata também consegue tratar essa questão visceral. Então a gente une meio que tudo,
as alterações musculoesqueléticas, as alterações do sistema nervoso e as alterações viscerais que o bebê ele pode apresentar, né? Porque depois do parto é um mundo novo que o bebê chega, né? Ele tá lá quentinho, né? Naquele mundinho dele, tadinho, e quando ele vem para um mundo novo, onde alguns sintomas e algumas disfunções elas podem aparecer. E o osteopata vai intervir justamente para que, com a intervenção da osteopatia, esse corpo se autorregule de uma forma natural, né? Não tirando os benefícios, né, que muitas vezes, às vezes em alguns sintomas precisa da ação do nosso colega pediatra, dos medicamentos, não tirando a ação disso, mas devolvendo para o bebê, né, de forma natural, uma autonomia que o corpo dele vai conseguir, né, se autorregular. Então, esse é o principal pilar da osteopatia. Quando a gente trata, a gente espera essa autorregulação do corpo, não só do bebê, como também de uma gestante, de qualquer outra pessoa que venha procurar o nosso serviço, né, com sintomas variáveis. Teve uma das conversas que nós tivemos, né, de um paciente, eu lembro que o doutor comentou que o bebê, ele vem, de certa forma, rígido, né, assim, em algumas situações, né, por conta do tamanho desse bebê, existe uma rigidez que ela é natural, por conta dessa condição de feto, né? E aí eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa condição, para a gente, um pouquinho mais para frente, distinguir essa condição que é normal para os bebês, que não chegam a afetar a amamentação, e que depois a gente traz aqui algumas situações que afetam. Uma informação muito importante, Camila, é que todos os bebês nascem com algum tipo de tensão, tá? Isso eu falo 100% dos bebês. Por isso que todo bebê deveria passar por uma avaliação do osteopata. Isso tanto é verdade que na Europa e nos Estados Unidos, hoje, o osteopata está na sala de parto. Então, ele faz parte da avaliação daqueles primeiros momentos de vida. E muitas coisas poderiam ser evitadas se a gente avaliasse naquelas primeiras horas, né? Porque a intervenção já começaria naquele momento, né? Então, as mães às vezes me perguntam e falam assim: Rodrigo, mas da onde vem essa tensão? Muitas vezes essa tensão ela vem do próprio posicionamento que esse bebê ficou no saco gestacional, tá? A posição, se era um bebê que não mexia muito, se era um bebê pélvico, enfim, tem várias condições, né, onde esse bebê ele não se move muito e ele vai adquirindo uma tensão. Fora isso, outra coisa que acontece, né, para gerar essa tensão é o próprio manejo dos médicos na hora do parto. Independente se o parto ele é um parto de cesárea ou um parto normal, tá? O manejo médico, como se traciona, o que utiliza para tirar esse bebê, isso também pode gerar tensões no bebê, né? E a gente sabe que o bebê ele necessita de cuidados, né? Porque ele é um bebê que está nascendo ali e ele não tem, né, toda a musculatura preparada, né, não tem aquele tônus muscular preparado. Então, muitas vezes, da forma como tira, da forma como traciona esse bebê, isso também pode gerar tensões. Por isso que todo cuidado, né, deve ter naquele momento do parto. E, às vezes, informações necessárias, como não rotacionar a cabeça, puxar, porque isso também pode, né, levar tensões, né? O bebê já começa ali sendo tensionado, uma musculatura se tensiona, enfim, né? São informações que deveriam ser discutidas entre nós profissionais para a gente melhorar muitas vezes, né, esse manejo na hora do parto. E aí, como consequência, como o doutor comentou, deveria a osteopatia fazer parte desse acompanhamento inicial, porque só você é o responsável, né? O osteopata é responsável por entender o quanto esse limite é natural, né, do bebê, o quanto aconteceu ali essa falta de manejo e que trouxe um problema de rigidez, e o quanto essa rigidez ela está impactando em outras questões, né? Uma das questões é a questão da amamentação. Então, a gente tem N motivos do porquê a mãe pode estar sentindo dor.
Então, né, a gente já discutiu aqui nos episódios anteriores sobre o freio lingual, né? A gente já discutiu que sentir dor não é algo que tem que acontecer, não tem que calejar, que esse jargão aí ele tem que ser retirado, né, da vida dessas mães que acabaram de ter bebê, mas que a fissura ela pode sim estar relacionada com essa rigidez que passa do limite, né? Então, aquela rigidez que existia quando todos os bebês têm, ela vai sendo controlada, eu imagino que com o crescimento dele, mas que é algo bem pequeno, comparado com uma rigidez mais intensa que pode causar essas fissuras, né? Então, sempre lembrando as mães que você sentiu dor, tem que ter uma explicação, né? É o que eu sempre digo. Não vamos trabalhar em nada que faça perder essa amamentação, mas sim buscar uma resposta, porque pode ser, em alguns casos, o bebê que está rígido para mamar de um lado do que para o outro, e é uma colocação bastante comum, quando a mãe chega para mim e fala que o bebê prefere uma mama. Então eu falo, o bebê prefere a mama que sai leite. Essa preferência a gente tem que identificar o que está acontecendo, porque nesse comecinho ele precisa mamar. Então, geralmente, essa preferência a gente tem que investigar, ou a gente tem caso de um freio, ou a gente tem um bebê que tem essa rigidez de um lado e não do outro, ou às vezes dos dois lados, né? Então, por isso que tem tudo a ver a osteopatia com a amamentação, tá? E aí, nesses benefícios, dentro dessa condição de amamentação, eu queria que o doutor contasse, né, os casos ali que o doutor mais recebe no consultório, o quanto essa rigidez, o que acontece na prática para que esse bebê se sinta mais solto, né, mais tirada todas essas tensões, o que isso reflete na amamentação, né, porque as mães já entram em contato direto e já, doutor, melhorou isso, melhorou aquilo, então é bacana também essa fala. Perfeita colocação, Camila. Na verdade, assim, gente, cada parto é um parto, tá? Às vezes também o médico ele precisa intervir com algumas coisas e não dá pra gente julgar também a classe dos nossos colegas, porque muitas vezes o parto ele demanda um pouquinho de excesso de força, Claro. tá? Não deixar bem claro aí que, né, acontece e muitas vezes precisa se usar, né, um pouco de força e esse bebê ele vai nascer com essa rigidez. E nós estamos aqui justamente para auxiliar nesse caso. Então é importante, né, que a consultora de amamentação, que os profissionais estejam próximo, né, dessa mãe que ganhou esse filho que veio ao mundo, para que a gente possa intervir de imediato, né? E é muito mesmo comum chegar, né, no consultório, como você mesmo disse, essas mães com dificuldades na amamentação. E quando a gente vai avaliar esse bebê, é um bebê que tem muita rigidez orofacial, né? Muita rigidez cervical, né? E aí a gente se pergunta, né? Faz toda essa pergunta para saber como é que foi o parto, como é que foi a gestação, e sempre tem realmente alguma história relacionada a um bebê que não mexeu muito, a um bebê que demorou, né, para nascer num parto normal, enfim. E aí a gente vai entendendo, né, que dentro dessa história teve situações que fez com que esse bebê ele ficasse mais rígido, ou um sinal de preferência, que é muito comum, tá? Então o bebê ele tem uma preferência, isso mostra para nós que é um sinal clássico de um bebê que tem uma tensão, né? E aí esse bebê ele pode ter um torcicolo congênito ou ele pode ter um torcicolo postural, que é diferente, né? O congênito é aquele torcicolo onde o bebê ele vira a cabeça, mas ele tem dificuldade de virar para o outro lado e você observa no rostinho do bebê que ele sofre para virar, ou somente postural, ele vira para os dois lados, mas ele tem uma preferência para um dos lados, né? Então isso é indício de tensão. E aí é onde a gente precisa agir de forma muito natural. Eu falo que a osteopatia não machuca, não dói os bebês, tá? Sempre falo para as mães assim, o peso da minha mão é uma moeda de 25 centavos, 5 gramas, para vocês verem o nível de sutileza que se tem que ter com o bebê. Então, a gente vai tocando, palpando as estruturas do crânio, soltando as suturas. E tem um local que eu falo assim, que é um local ouro, né? Que é bem atrás da orelhinha. Ali você tem a saída, né, tem um foramezinho no crânio. Se eu tivesse um crânio aqui, eu mostrava para vocês. Eu mostro lá no consultório para as mães, né? Que é o forame jugular. Ali sai um nervozinho que chama nervo vago. Também tem né, o nervo acessório, né, e o glosso faríngeo.
Então são 3 nervos importantes, até porque o nervo vago ele controla todo o sistema gastrointestinal e o nervo glossofaríngeo ele controla a faringe, a deglutição. Então se um bebê ele está tenso, aquele nervo que passa ali por toda a estrutura muscular, ele pode ficar hiperexcitado. E aí a comunicação desse nervo com o sistema nervoso central e, consequentemente, com os músculos, com a articulação, pode estar disfuncional. Então, quando a gente começa a tirar essas tensões, é muito comum, né? A mãe falar, nossa, Rodrigo, ele está melhorando na amamentação, a pega está se tornando melhor, né? Está ficando mais efetiva, né? Essa amamentação. Fora também que a gente vai avaliar o sistema músculo-esquelético. Às vezes pode ter alguma alteração craniana, né? É muito comum, Camila, existe ali 2 ossos muito importantes, tá? Que a gente estuda quando estuda na osteopatia, que é o esfenoide e o occipital, que são a base do crânio. Se o bebê ele nasce com torções nesse local, né? E o esfenoide ele está ligado a todos os ossos do crânio. Então, todo o movimento craniano se liga ao esfenoide. Então, se ele tem uma disfunção, ele vai fazer também que essas alterações músculo-esqueléticas do músculo e nervosa possam ficar alteradas. E isso pode ser em decorrência ao parto. E a gente avalia isso e corrige essas disfunções. Então, corrigindo essas disfunções também auxilia, né, na amamentação, melhorando a amamentação do bebê, tirando essa rigidez, fazendo com que esse bebê ele fique mais relaxado. Os bebês eles chegam lá no consultório muito rígidos, às vezes muito tenso. Chega no final da sessão, eles estão molinhos, relaxados. A mãe fala, Rodrigo, eu vou trazer ele todo dia aqui. Por quê? Porque realmente relaxa. Porque à medida que a gente vai tirando essas tensões, corrigindo essas disfunções, né, a comunicação com o sistema nervoso vai se tornando outra, né? Então, estou falando aqui justamente para ficar mais fácil para as mães entenderem. Às vezes a gente fala uns termos técnicos, né, mas a gente precisa falar justamente porque faz parte, né, do nosso dia a dia, mas trazendo para a realidade das mamães, tudo tem correção, né? Tudo tem um jeito para a gente intervir e poder ajudar nessa amamentação, para que a amamentação ela seja mais efetiva para esse bebê, para que realmente as fissuras elas não aconteçam, porque um bebê que não está tendo uma boa pega, né? Camila está aqui para melhor do que eu. Um bebê que não está tendo uma boa sucção, um bebê que não está tendo uma boa deglutição, a gente sabe, né, que esse bebê vai ter dificuldades. É claro que muitas vezes também no dia a dia do consultório, tá, Camila? Tem a questão, né? Talvez você vai comentar, eu acho que você comentou aí rapidinho, que é a do freio, né? Então eu recebo de muitos colegas, né, a questão do freio duvidoso, né? E realmente um freio duvidoso é um bebê que está todo tensionado, que tem muita tensão orofacial, né? E a gente precisa tirar essas tensões. Quantos bebês a gente já não tratou desses freios duvidosos que não precisaram da intervenção depois? Por quê? Porque era uma tensão orofacial, era uma tensão na própria musculatura da língua, né? Uma má comunicação do sistema nervoso, né? Neural com a língua. Quando a gente vai, né, melhorando tudo isso, essa língua vai mudando o seu padrão e vai melhorando tanto essa sucção quanto essa deglutição do bebê, e muitas vezes esse freio duvidoso não é mais duvidoso e o bebê não precisa passar, né, por uma intervenção, como a gente vê aí hoje, né, cresceu muito isso, né, e claro, alguns bebês precisam mesmo da intervenção, não tem jeito, né, e aí é sobre uma avaliação, né, dos odontos pediatras, enfim, dos outros colegas que vão avaliar. Mas é legal a gente trabalhar junto porque a gente consegue, né, dar esse feedback, né, Camila? Quantas vezes eu dou feedback para você, você dá feedback para mim, a gente discute e essa interação eu acho que ela é muito importante. Eu faço questão, né, para todas as mães falar, ó, eu vou entrar em contato com a consultora, eu vou entrar em contato com o pediatra para ele ter ciência do que a gente está fazendo, justamente para junto a gente construir, né, essa melhora para o bebezinho. E a gente vê que isso dá muito certo, né? E esses bebês, eles vão melhorando, os pais vão ficando mais calmos, porque a gente vê, principalmente pais de primeira viagem, que esse momento, né, do primeiro filho também é uma tensão e a gente precisa acalmá-los, né?
e é nossa função mesmo dizer, ó, tá tudo bem, nós estamos aqui com vocês, fiquem tranquilos, né? Essa rigidez vai melhorar, esse bebê vai conseguir mamar melhor, e é muito rápido, viu, Camila? Eu falo que em 2, 3 sessões a mamada desse bebê já melhorou, aí a gente vai fazendo o desmame da osteopatia aos poucos, você vai avaliando e vai vendo que também mudou, né, essa sucção, essa deglutição, aquela mama que fazia, né, aquela mamada que fazia um pouquinho de barulho, né, para de Melhora. fazer o barulho, né, a mãe relata mesmo que o bebê está mamando de forma mais efetiva, que ele está, né, ficando saciado depois que ele mama. E é isso, né? Porque muitas vezes também, né, muitas mães chegam e falam, ai, o meu leite não sacia meu filho. Não, todo leite sacia. Talvez ele esteja ficando fadigado por alguma dificuldade na amamentação. E é por isso que não, né, ele não está tendo essa mamada efetiva, ele cansa rápido e dorme, e aí muitas vezes tem que entrar com fórmula, né? Mas quantos casos nós já não pegamos onde tudo bem, entrou até com a fórmula, né? Porque esse bebê, ele sente fome, né? Mas depois largou a fórmula, a mãe conseguiu dar o mamar que ela queria, o peito que ela queria, justamente porque essa mamada se tornou uma mamada mais efetiva. Mais produtiva. Mais produtiva. E ó, como é interessante a questão da rede multidisciplinar, né? Então, assim, todos os profissionais dessa rede, eles são fundamentais. Porque quanto mais especialista, mais nível de detalhe e tendo esse retorno para os profissionais, a gente trabalha junto, né? Então, eu imagino que deve, como o doutor comentou, tem muitos casos que vêm com um freio duvidoso e que aí esse freio duvidoso, às vezes, ele deixa de ser duvidoso, a gente chegou ali e falou, ó, não é mais porque a atenção foi liberada. Perfeito. Então, isso é importante as mães entenderem o quanto a rede multidisciplinar é complementar. Porque quando a gente entende, fala, meu Deus, porque ela é um turbilhão de coisas quando o bebê chega. Então, peraí, eu entendi que o meu bebê ia chegar e ele ia mamar e tudo bem, a vida ia seguir. E quando acontece, elas se deparam, primeiro com uma fissura mamária, né? E aí esse bebê não mama bem, como o doutor mencionou, então são aquelas mamadas conturbadas, aquela mãe que permanece naquela poltrona a vida toda, né, o dia todo, mal ela consegue levantar para ir ao banheiro. Então, é isso que vai desandando, porque não, agora eu preciso da consultora, aí agora eu preciso do osteopata, aí o osteopata me diz aqui que pode ser o freio duvidoso, eu preciso da fono, e depois eu vou para odonto. Então, de fato, parece que desanda, né? Em 15 dias ali o mundo virou de ponta cabeça, né? Mas isso é importante e é por isso que a gente quer trazer as informações aqui, para que vocês possam aí na casa de vocês identificar o que está acontecendo, né? Um relato muito importante que eu recebo das mães, porque eu atendo ali na média de 4 dias, então 2, 3 dias que elas chegaram da maternidade, então geralmente o meu atendimento é antes do pediatra, inclusive. Elas relatam assim para mim, ele é muito forte. Esse é o relato. E eu vou pôr o bebê para mamar, eu sempre opto em colocar o bebê para mamar, para eu sentir essa força, né? E aí, o bebê, ele tem uma força, ele é, né, um ser humano, é um mini ser humano, então ele tem, mas ele não tem uma força capaz de ficar lutando com a mãe. Então, esse é um ponto muito importante para quem está nos assistindo poder observar. Porque quando você sente que você luta com o seu bebê para trazê-lo para o peito, muito provavelmente tem uma rigidez. Então, às vezes, não tem nenhuma questão da fissura. Lembrando que o bebê nunca é um ser, não são todos iguais, né? Então, às vezes, a gente tem uma mãe com fissura, onde o bebê tem a rigidez. A gente tem uma mãe que não tem fissura, mas o bebê tem esse quadro de estar ali fazendo força, e a gente tem uma mãe que não tem nada, mas o bebê tem rigidez. Então, nunca é uma regra, mas a ideia é trazer esses pequenos detalhes para que a gente consiga fazer com que essa mãe identifique o que está acontecendo. Então, esse fato do bebê vir para o peito, ter uma briga com o peito, mamar numa mama invertida e na outra normal, né? Tudo isso acaba sendo paliativo para aquela mamada, mas é algo que a gente tem que buscar informação. Então, a osteopatia, nesse sentido, está para melhorar, né? Para que traga um conforto para aquela mamada. Porque a mamada, ela tem que acontecer o olho no olho, tem que estar o bebê todo enlaçado no corpo da mãe, né? Então, tem que existir o prazer para estar sentada ali, porque senão nem os hormônios dessa mãe não funcionam como deveria, porque tá tudo travado. Bebê e mãe travadas, as coisas não funcionam, né? Então, é importante ter
Observação. E o instinto de mãe, a gente falou em todos os episódios, ele é instinto de mãe. Então, tem algumas coisas que, talvez você não conseguiu colocar o bebê no peito instintivamente, mas as outras coisas funcionam com instinto. Então, não tá normal isso aqui. O bebê tá fazendo muita força, o bebê tá brigando comigo. Eu puxo a mãozinha, ele não tira a mãozinha do peito, eu não consigo encaixar no peito porque ele é forte, né? Um bebê, às vezes, de 2,5 kg tem uma força do Hulk, né? Então, assim, não é tão uma força igual a gente pensa como mãe, principalmente de primeira viagem, né? E lembrando sempre, segunda viagem, terceira viagem, pode vir um bebê que teve a questão da rigidez. Então, não é porque você está na segunda, na terceira amamentação e que o bebê tem a dificuldade da deglutição, talvez, né? Alguma outra dificuldade que você não está sendo mãe ou que você não está fazendo o seu papel. Porque, de fato, são bebês diferentes, então eles vão vir de formas diferentes. Então, pode acontecer que um bebê, o primeiro super encaixou, nasceu de normal, não precisou ninguém nem puxar e tá tudo bem, nunca ouviu falar do osteopata. Mas numa segunda gestação, aconteceu né, um bebê pélvico, aconteceu do bebê virar ali com 20 semanas e ficar na mesma posição e existir uma rigidez muito grande que vai refletir em tudo, né? Então, isso é importante ressaltar. E aí eu queria até trazer, né, o doutor contar pra gente, porque além, já comentamos da amamentação, o doutor comentou essa questão da deglutição, o quanto melhora, e a gente também tem mães que estão descobrindo a questão da disquesia. Tem mães que não sabem o que é a disquesia, né? Acham, mas como assim o bebê não sabe fazer cocô, não sabe fazer xixi? Não, ele tá se desenvolvendo, chegou aqui fora, tá aprendendo, né? Nem tudo é instinto. Então, queria também que o doutor comentasse essa questão do quanto também a disquesia é um quadro que pode ser remetido ao osteopata. Perfeito, Camila. Antes de eu responder essa pergunta, eu só vou complementar uma coisa que eu falo para as mães, eu acho que ajuda muito, tá? Nesses primeiros dias, que eu sempre falo assim, o sistema que mais deve ser trabalhado no bebê nos primeiros dias é o sistema sensorial, tá? Por quê? Porque é um bebê que estava lá dentro da barriguinha, quentinho, estava sendo, né, sentindo seguro. Ele vem para um mundo onde ele não encontra mais aquele útero, né? Por isso que muitos bebês também chegam com reflexo de Moro exacerbado, né? E eu falo sempre para as mães, independente se é um bebê rígido ou não, e principalmente para os rígidos, tá? Toquem muito esse bebê, dê toque pele a pele, isso acalma o bebê, isso ajuda o bebê a relaxar, tá? Então acho que é uma dica muito importante, tá? Principalmente na amamentação, né, Camila, nesses primeiros dias, se a mãe conseguir dar esse mamar com esse bebezinho, às vezes só de fraldinha, para aumentar esse toque pele a pele, vai ajudar muito o bebê, porque ele vai se sentir mais seguro e mais tranquilo para fazer essa mamada. Então isso é uma dica muito importante. Às vezes aquele bebê tá cheio de roupinha, cheio de coisa. De Gente, touca, de o que o luva. bebê precisa de sistema sensorial, porque quando ele vem ao mundo, ele não tem mais aquele toque, né, do útero, e o sistema de alerta do sistema nervoso dele fica ativo. Então o que acalma o bebê é o toque. Então isso eu acho que é muito importante, não só para as mães, para os profissionais que estão no dia a dia, né, darem essa dica. No primeiro dia, tenta dar algumas mamadas pele a pele, toca esse bebê, ele vai acalmar bastante, tá? Tá. Agora, respondendo a sua pergunta, esqueci que você perguntou, Da desculpa. disquesia. Da disquesia, Isso. isso. Gente, muito comum também esse quadro de disquesia no dia a dia lá do consultório, né? A gente sabe que esse bebê está passando por um processo, né, de maturação gastrointestinal, né? É muito comum realmente bebês com dificuldade de evacuar, bebês com excesso de cólicas. E a mesma coisa, gente, muitas vezes a alteração, né, que esse bebê, de disfunção que esse bebê teve, como eu disse lá do nervo vago, quando a gente começa a tirar essas tensões, melhora não só a disquesia, a questão de refluxo, que é muito comum, né? Então, à medida que a gente vai tirando essas tensões do bebê, trabalhando muitas vezes esse sistema víscerofacial, né, isso vai se reorganizando no bebê. E com certeza, né, eu tenho muitos casos lá onde também em 2, 3 sessões esse bebê começa
a aprender a evacuar com mais tranquilidade, soltar os gasezinhos com mais tranquilidade. E tudo tem que ser observado, né? Às vezes é uma tensão no sistema musculoesquelético da coluna do bebê, onde ele tem uma rigidez ali na coluna, também dependendo da história, né? Então a gente precisa avaliar. Quando ele passa por essa avaliação osteopática, e claro, junto com a história, a gente consegue, né, avaliar, tratar esses sistemas e aí rapidamente esse bebê ele consegue, né, evacuar com mais facilidade. E sempre falando, gente, o bebê ele está aprendendo, como a Camila falou, ele está aprendendo, né, a fazer tudo, né? O corpo está se organizando, né, para esse bebê aprender a evacuar, aprender a mamar, enfim, tudo é um aprendizado novo para o bebê, né? Mas disfunções podem gerar dificuldades, né? Então, justamente o osteopata está ali para tirar essas disfunções, né? Sejam elas somáticas, viscerais, enfim, e melhorar para que esse sistema funcione, né, com a sua normalidade, como ele deveria funcionar. E claro, não é porque o bebê ele está passando por um processo de maturação gastrointestinal, que a gente sabe que muitas vezes ele vai ter, né, um desconfortozinho ou outro, que ele precisa sofrer com isso. E é por isso que nós estamos aqui, justamente para que ele passe por esse processo de maturação, né, de forma natural, né, sem utilização muitas vezes de excessos de medicamentos, tá? Então a osteopatia ela está aí justamente para isso, para que a gente não enche esse bebê de medicamento, para que os pais também não fiquem tão apreensivos, porque um choro de disquesia muitas vezes incomoda os pais, porque aquele bebê, você vê que o bebê está com dificuldade de evacuar, e é por alguma disfunção, alguma tensão que esse bebê está tendo, e quando a gente intervém, tudo volta à sua naturalidade. É incrível como a gente vai se aprofundando no corpo humano e nas especialidades todas, e a gente entende o quanto tudo está interligado e que as questões podem ser desvendadas, podem ser explicadas e que cada especialidade está aqui para isso. E o quão é valioso a gente ter cada vez mais especialistas, porque a ideia é essa, é que a gente, através da evolução da ciência, a gente descubra o quanto a gente pode melhorar a qualidade de vida das famílias, né? Que a gente, além de fazer por amor, né, a gente também faz porque esse é o objetivo. Exato. E assim, eu gosto de. Eu brinco como mãe, eu gostaria muito de ter tido a osteopatia, porque minha filha, de fato, teve muitos descompassos de sono, hoje eu estudando, né, a profissional que eu me tornei, e todo mundo que cruza o meu caminho como profissional. Esclarece inúmeros fatores, né, do que foi a minha maternidade. Então, e eu digo por isso, há 12 anos atrás não tínhamos nem internet no celular. Então, não tem a facilidade que existe hoje, né? E quem me dera se eu tivesse o doutor, tivesse tantos outros profissionais, porque teria sido uma maternidade diferente. E por esse motivo, as mães têm que pensar que elas não devem sofrer, né? Não, nem elas, nem os bebês. Então, não é uma moda, né? Então, eu acho isso bacana, por quê? Porque se as mães do passado tivessem tudo que nós temos hoje, de ciência, de evolução, de profissionais, com certeza a história teria sido completamente diferente e elas seriam gratas por isso. Então, as famílias de hoje, elas têm que usar de tudo isso de uma forma boa, né? Então, não deixar que a internet entre dentro de casa a fim de bagunçar, né? Porque vem tanta informação que elas não sabem o caminho que devem seguir por conta desse mundo de informação. Rigidez não é rigidez, é freio não é freio. Tem que doer, não tem que doer, né? Então fica muito confuso para elas. Então a ideia é isso, é buscar o profissional que é responsável por cada área, entender que às vezes sim é necessário essa busca, e como o doutor falou, a osteopatia ela tem que entrar dentro da casa de cada família para que esse bebê tenha qualidade de vida e que isso reflita na família, né? Porque às vezes basta-se 7 dias ali de um bebê gritando, sem estar alimentado, por N motivos, e todo mundo já enlouquece, né? Então não precisa a gente falar, não é uma dor na coluna igual a nó, não, vou esperar daqui um mês eu vou no médico. Não dá para esperar, né? 7 dias são cruciais realmente para que aquela família até chegue a se arrepender não devia ter feito nada, estava ótimo aqui, né? O bebê chegou e desestruturou. Sim,
Por quê? Porque está bagunçado. Então, nós estamos aqui para organizar, né, em todos os sentidos. E assim, para as mães, especificamente, como o doutor comentou, o fato do bebê estar no útero, ele vai passar ali por muitas transformações e que a mãe está vivendo e o bebê está vivendo ela, né? Então, muitas coisas vão acontecer ali na gestação e que não é culpa de ninguém. E que a gestação correu, o parto correu, chegou ali na amamentação e ali agora as mães têm esse acesso à informação e essa questão de falar assim, tem o domínio para buscar, né? Tem o domínio para ir atrás da informação para que tudo isso aqui melhore. Então, por isso a gente tornar leve, porque a gente tem a informação para poder trazer, né, essa qualidade de vida e mostrar que tem muitas coisas que fogem das nossas mãos mesmo. Quem quer um parto normal não esperava pela cesárea, quem achava que a amamentação era muito, né, totalmente romantizada e teve fissuras, vai desestruturar. Ninguém quer um bebê todo cheio de rigidez, ninguém quer o bebê com freio lingual, né? Mas acontece porque quem está na chuva é para se molhar, né? Ninguém quer um bebê que vá para a UTI, e às vezes a amamentação fica comprometida porque chegou em casa e não amamentou, né? O bebê às vezes ficou uma semana lá então, assim, são questões que fogem das mãos de cada família, fogem das mãos das mães. E que pensar que tem profissionais para tudo, e que é só ela buscar a informação no lugar certo, que vai fazer com que cruze os nossos caminhos, ou o caminho de qualquer outro profissional que esteja perto dessa mãe, mas que ela saiba que nós existimos, né? Que é justamente para trazer essa qualidade na vida da família, né? O bebê estando bem, todo mundo está bem. E a mãe também, estando bem, tranquila que seu bebê está alimentado, todo mundo segue bem, né? Então, o nosso papo tá muito bom, muito sempre, aprendo sempre, né? Sempre. É um mundo de descoberta para mim também, como mãe e como profissional, né? Mas a gente vai partindo para o final, tá? Eu queria, antes da gente encerrar, queria que o doutor contasse sobre a sua clínica e onde as mães podem encontrar o doutor, né? Falar um pouquinho sobre ela e depois a gente fala brevemente do Bem-Gestar novamente. Legal. Eu agradeço a oportunidade, né, Camila? Sempre é muito bom, né, poder orientar as mães, dar essa informação, parabenizar aí você pela iniciativa, né? Isso, agradecer por estar aqui, por participar também do Bem-Gestar, que eu vou estar lá, né? É um prazer muito grande. E é isso, gente. Busquem informações com profissionais, né, que realmente vão te ajudar, porque um ponto muito importante, Camila, que você tocou, né? A internet está aí com um mundo de informações, mas cada caso é um caso. E aí a gente precisa mesmo, muitas vezes, às vezes as mães vêm com tanta informação e às vezes realmente é algo simples, é algo que às vezes com uma orientação, né, pode ser mudado, às vezes nem precisa de uma intervenção tão grande, enfim. Então fiquem calmas, né? Procurem os profissionais certos, que tudo vai ocorrer bem. O consultório está lá em Mogi das Cruzes, né? Nós estamos lá desde 2018, já há 6 anos, indo para 7 anos, né? Estamos ali bem próximo ao shopping de Mogi das Cruzes, né? E hoje a clínica ela é pioneira, né, em atendimento em osteopatia pediátrica, né? Quando eu fiz, né, terminei a formação em 2011 de osteopatia, né? Depois já fiz a especialização em pediatria e foi um mundo que eu me apaixonei, né? Porque atender bebês é muito gratificante, é muito gostoso, né? A gente vê essa evolução do bebê, né, muito rápida, né? E ver também, né, o sorriso, né, nos pais é muito gratificante, né? Ver que eles estão conseguindo levar, né, todo esse começo com mais leveza, com mais tranquilidade, né? A gente consegue ajudar muitos bebês. Então, estamos lá em Mogi das Cruzes. Eu estou também no Instagram, dr.rodrigonilo, né? Quem quiser me seguir lá tem muitas informações, né? A gente fala um pouquinho, né, do nosso trabalho no Instagram, né? Fala sobre amamentação, fala sobre disquesia, né? Então lá tem pequenas informações e, claro, se precisarem, estamos à disposição. Eu faço questão, né, das mães que entram em contato comigo, ou às vezes pelo celular da clínica, ou no meu próprio pessoal. Às vezes eu sempre passo o pessoal, porque eu acho que
As mães já vêm com algumas demandas que a gente já pode resolver antes da consulta, né? Não me oponho a isso. Eu até gosto justamente porque a gente já consegue acalmar essa mãe, ela já consegue chegar no consultório com mais tranquilidade, entendendo um pouquinho, né, do que eu vou fazer, eu explico um pouquinho, né, por áudio no WhatsApp. Então, estamos à disposição. A clínica, como eu disse, é pioneira em osteopatia pediátrica e a gente está nessa missão aí e continuarei, né, para Se Deus ajudar esses quiser. bebezinhos e esses pais aí que estão chegando com os bebês. Que precisa, é isso mesmo. Então, agradeço, doutor, a disponibilidade, toda essa contribuição. Como eu disse, aprendo sempre, porque isso é muito importante. Busco essas informações para também acalmar essas mães ali. Ó, tem um caminho, vamos acalmar que tem um caminho. Então, eu agradeço toda essa contribuição e todas as explicações que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para elas, tá? E aí eu vou dizer, né, reforçar que o doutor estará no Bem-Gestar. Ele é dos nossos companheiros aí que apostam no ColoCast e apostam também no Bem-Gestar, assim como todos os nossos outros patrocinadores, né? Então, continuem conosco, temos mais um episódio. E aí, todas as informações a gente tem no descritivo, né? A página do doutor também, quem quiser encontrar, a inscrição do Bem-Gestar. E então, seguimos aqui e agradecemos vocês também pela audiência e até a próxima, então. Até mais.